Crie um ambiente acolhedor. Ajuste a iluminação, a temperatura, a música ambiente para criar uma atmosfera relaxante. Você pode utilizar ainda aromaterapia ou óleos essenciais para proporcionar também uma experiência sensorial agradável. Isso aqui, né, a gente já está cansado de falar para vocês. Eu sei que vocês já sabem muito que faz total diferença, mas vamos revisar aqui, porque isso é algo importante. As pessoas falam assim: ah, eu tenho atendido muitos clientes, mas parece que falta aquela coisa, né? Eles gostam da minha massagem, eu consigo melhorar, mas eles não retornam ou demoram muito tempo para retornar, tá? E nesse aspecto, quando você cria esse ambiente acolhedor, tá? Você encanta o seu cliente. Isso faz total diferença no seu atendimento. Isso faz total diferença. Por exemplo, a iluminação. Iluminação tem que ser cor amarela e indireta. Nada de luz no teto, nada de luz branca. Porque não tem nada mais desagradável do que você pegar e tá deitado na maca, tá? E de repente uma luz branca na sua cara. Gente do céu, isso é horrível. Nada acolhedor. Então, isso não pode acontecer. Tem que estar a luz na parede, indireta, ou se for no teto, aquelas sancas, né? Hoje em dia você tem muito gesso, consegue fazer as sancas. E isso não é caro. Isso não custa mais caro. Entendam que quando a gente quer criar um ambiente acolhedor, eu não estou falando que você tem que investir em materiais de decoração, em luxo. Não, nada disso. Mas você precisa se estruturar e pensar nisso, tá? Então, uma lâmpada amarela, que é pouco mais caro que uma lâmpada branca de LED, né? Mas hoje em dia o preço caiu muito, você vai pagar 30, 40 reais na lâmpada amarela, você vai pagar 60, 100 reais numa arandela, tá? Isso faz total diferença. Nada de colocar luz branca e nem luz no teto, tá? Temperatura do ambiente. Tudo bem, aqui pode ser que fique um pouco mais caro, mas se você tem um espaço próprio, você precisa investir na temperatura ambiente. Pode ser um ar-condicionado, pode ser um aquecedor, pode ser alguma outra coisa que consiga deixar o ambiente numa temperatura controlada. Qual que é a temperatura ideal? Entre 24 e 26 graus Celsius. Você tem que manter isso e ponto final. A maca pode ter até mais aquecida, não tem problema nenhum você usar a manta térmica. Isso tudo aumenta a sensação de relaxamento, tá? Então faz total diferença. Mas a temperatura do ambiente tem que estar confortável para ele receber a massagem, mesmo de shorts e camiseta, ou se for uma massagem corporal relaxante, massagem clássica, massagem sueca, que a pessoa faça só com shorts ou só com as roupas, né, íntimas. A mulher também, quando está sendo atendida por uma massoterapeuta mulher, nem que seja sem roupa, mas precisa estar num ambiente confortável, numa temperatura agradável, tá? E aí, por exemplo, nós estamos no inverno, quando você está no inverno e sente muito frio, tem cidades que ficam muito, muito frias. E aí, se você não tiver esse ambiente com a temperatura adequada, o cliente ele não vem, ele simplesmente não vem, não tem o que fazer. Faz total diferença, tá? Música ambiente também é importante. E aí, aquilo que a gente diz assim, sabe? Quando a gente está falando de música, o ideal é música sem voz, tá? Pode ser qualquer estilo de música, não tem muito problema, mas tem que ser sem voz. Ah, professor, hoje em dia tá diferente. Hoje em dia a gente tem algumas exceções, né? Se o cliente realmente quiser, não tem problema. Mas o volume tem que estar um pouco mais baixo. Você não vai colocar um rock, alguma coisa assim, para fazer um relaxamento, mas um jazz, um MPB, né? Umas músicas assim acabam combinando uma Enya da vida, sabe? São músicas que, mesmo que tendo um pouco de voz cantada, acaba sendo adequada para o momento, individualizada. Hoje em dia a gente tem aberto, né, as margens para isso. Se o cliente não fala nada, ele vai escutar músicas
de natureza, sons da natureza, música de som da água, de cachoeira, de oceano, água em geral é extremamente relaxante. Fontes, né? Isso tudo ajuda mais, potencializa mais o efeito de relaxamento do seu cliente. Existem também algumas frequências de ondas, né, que as pessoas falam que ajudam já o processo de relaxamento. Por quê? Porque ele vai vibrar na mesma frequência do seu cérebro, fazendo com que ele se acomode e que ele entre num processo de relaxamento mais rápido e mais profundo, né? Ou seja, você vai conseguir ter um resultado melhor só por ter aquela música ali naquele seu ambiente, naquele ritmo, naquela frequência. Então isso faz total diferença, tá? E os óleos essenciais também são muito bacana. A aromaterapia é uma mão na roda. E faz total diferença. A sensação do cheiro agradável é extremamente relaxante. E ele te ajuda a liberar o quarteto da felicidade. Então você precisa liberar essas substâncias para você gerar uma transformação no seu cliente, tá? Como que você pode fazer isso? Usando os óleos essenciais e difundindo isso no seu ambiente, seja através de um borrifador, de um difusor elétrico, tá? Tem hoje uns difusores elétricos a frio, com ventoinhas. Qualquer que seja o modo, é importante você ter esse uso. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque por mais que, por exemplo, um lavanda seja um óleo essencial relaxante, para as pessoas que estão estressadas, ansiosas, né? Que vai ajudar muito nesse processo de relaxamento, de acalmar a mente e tudo mais, não são todas as pessoas que gostam de lavanda. Por quê? Porque ele é floral. Então, o floral tem algumas pessoas que têm uma reticência muito grande, uma objeção muito grande. Então, não faz sentido você usar um cheiro desse, porque a pessoa não vai gostar disso. Não vai ser agradável para ele. E lembra que o cheiro tem que ser agradável para a pessoa. Por isso que eu sempre indico que, se você não conhece o cliente, não sabe a necessidade dele, use óleos essenciais cítricos. Eles são muito mais ecléticos e a chance de você cometer um erro em relação a isso é praticamente zero. É praticamente zero. 99,9% das pessoas vão amar esse cheiro. E qual que é a vantagem dele? Por ele ser cítrico, ele é muito volátil. Então ele não é enjoativo, ele vai desaparecer rápido no ambiente. Isso é que é bacana. Então ele não fica ali sentindo aquele cheiro que muitas vezes o docicado, sabe, o baunilha, ele acaba causando isso no cliente. Mas também tem outros, por exemplo, os amadeirados, que ficam meio carregados. Às vezes tem outros que é de temperos, né, alecrim, que acabam sendo cheiros muito fortes também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Fora as alergias que existem também de alguns determinados óleos, que é importante a gente estar perguntando, questionando para o cliente, para não correr o risco de piorar, estragar aquele momento de relaxamento tão importante. Então todo esse processo faz total diferença no seu atendimento. Então é muito importante que você consiga, tá, desenvolver todos esses aspectos para gerar esse ambiente mais acolhedor. E lembrando que quando você consegue fazer isso, a chance de você fidelizar esse cliente aumentam significativamente, tá ok?